Nós convidamos, então, o Dr. Luciano Haas Rossito para abordar o tema Tecnologias e Soluções em Iluminação Pública. Um bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Primeiro, agradecer ao Ivan e à organização do evento pelo convite. Desculpa pela minha voz, que eu estou saindo ainda me recuperando de uma gripe, mas eu consigo manter até o final. A Clara já entregou minha idade, eu tenho 40 anos, estou há 21 no mercado de iluminação pública. Comecei em 94 na Prefeitura de Porto Alegre, na parte de projetos de iluminação pública. Fiz um ano e pouco de estágio lá, e voltei, depois fiquei mais quase 10 anos, e passei por diversos setores da iluminação pública, e aí tive essa experiência de poder ter essa vivência da iluminação pública, da realidade de uma divisão de iluminação pública de uma cidade. Então, tenho essa experiência do poder público. Passei 5 anos coordenando um Centro de Excelência em Iluminação Pública na PUC do Rio Grande do Sul e os laboratórios de iluminação do Labelo, nessa parte técnica de ensaios, que o Dr. Alfredo falou bastante agora. E passei 4 anos numa outra empresa de iluminação, na GE, e estou há quase um ano na Philips, na parte de desenvolvimento de negócios no Brasil e na parte de vendas para governo. Então, um pouco aí da experiência, e vou falar hoje sobre novas tecnologias em produtos de iluminação pública, saber o que está acontecendo no mercado e muito de como aplicar conscientemente a tecnologia LED e de que maneira a gente pode se beneficiar dessa tecnologia e ter realmente retorno para a cidade e para a população. Eu queria falar um pouco sobre aspectos mais gerais da iluminação. Em relação à iluminação, a luz é responsável por 19% do consumo de energia elétrica do mundo. Então, significa aí um número significativo, e quanto de oportunidade a gente tem de melhorar o nível de iluminação, colocando tecnologia eficiente em diversos tipos de iluminação. A gente vai falar de iluminação pública. Iluminação pública, especificamente, está em torno de 4% a 5%, tanto da demanda quanto do consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo. A gente vê aí algumas cidades que fizeram uma troca massiva da iluminação pública. Aí a gente vê a luz amarela, lâmpada a vapor de sódio, que foi considerada durante muito tempo uma lâmpada eficiente, uma lâmpada com alto lumen por watt, mas quem trabalha com iluminação pública sabe dos problemas e de algumas oportunidades de melhoria de utilização de outras tecnologias, inclusive substituindo a lâmpada a vapor de sódio. A lâmpada a vapor de sódio é essa luz amarela que a gente enxerga aí, e eu falo que a gente tem, que se a gente trocar todas as tecnologias que existem hoje por tecnologias eficientes, por baixo a gente conseguiria 35% de economia do consumo de energia em iluminação. 35% é um número bastante conservador, e com a melhora da eficácia do LED, a gente consegue chegar a 40%, 50%. Eu falo em média justamente por isso, porque a gente não pode pensar em substituir lâmpada a vapor de sódio que existe hoje, e às vezes está subdimensionada, e a gente tem um escuro eficiente. Hoje a gente tem um escuro ineficiente, tem um escuro eficiente. O que a gente quer é melhorar o nível de iluminação, trazer para a adequação da norma NBR 5101, melhorar o nível e conseguir reduzir o consumo de energia. O que a gente vê dessa iluminação a vapor de sódio é uma luz amarelada com baixa reprodução de cores. O que significa isso? Que se a gente comparar, por exemplo, a luz do sol, a gente reproduz fielmente as cores em 20%. Significa que a gente vai ter uma distorção de cores. Eu espero que ninguém faça projeto, ninguém faça projeto com lâmpada a vapor de sódio, com luz de baixa qualidade, de baixa reprodução de cores, em praças. Colocar vapor de sódio em cima de verde não atrair pessoas para utilizar uma praça, uma área de lazer, uma área pública. Então, o que é a tendência hoje? A gente voltar para o uso de luz branca. Se estima que 9% dos acidentes noturnos seriam evitados com a utilização de luz branca. As pessoas, além de se sentirem melhor com a luz branca, existem estudos, que deixo depois um link aqui também, da onde saiu esse índice de 9%, as pessoas reagem mais rapidamente quando o olho está sensibilizado com luz branca. Então, a gente tem um tempo melhor de resposta, inclusive, guiando um carro, a gente consegue identificar mais obstáculos com a luz branca e reduzir esse tempo de resposta, com isso, melhorando aí, diminuindo o índice de acidentes. Além disso, não só a questão da segurança no trânsito
na condução de veículos e nos pedestres, mas a gente se sentir mais seguro com a luz branca. Também existem estudos e a gente sente isso, a sensação de segurança está intimamente ligada à qualidade da luz que chega aos olhos. Veja uma foto aqui de uma faixa de pedestre. O que interessa numa cidade? Iluminar com luz branca, que o motorista enxergue corretamente o pedestre. E isso a gente, quando revisou a norma de iluminação pública, a gente procurou. Não existia no Brasil obrigatoriedade de nível em calçada. Até 2012, fazer projeto de iluminação pública era só iluminar a via. A gente pegou referências internacionais, pegou a experiência dos profissionais, estabeleceu não somente nas calçadas os níveis adequados, de acordo com classificação de calçadas, mas níveis de faixa de segurança, níveis mínimos para ciclovias, níveis que devem ser projetados para áreas de conflito, cruzamentos. Então, tudo isso está na nova norma, que deve ser obedecida e deve ser adequada, a NBR 5101. O que é importante disso? Que a gente utilize a tecnologia, não simplesmente para dizer que economizo 60% de economia, consigo 60% de economia de energia colocando LED, que eu tiro uma lâmpada a vapor de sódio de 250 watts e coloco uma lâmpada de LED, uma luminária de LED de 50 watts. Tem muitas empresas utilizando esse conceito erroneamente, prometendo economias de energia insustentáveis com o que se necessita de iluminação para a cidade. O que se quer, além de valorizar a cidade, é economizar energia. E como a gente aplica, então, essa tecnologia de forma que a gente consiga todos esses benefícios para a cidade. O que é uma iluminação eficiente? O sódio é eficiente? Sim, o sódio, a lâmpada de sódio tem um alto lúmen por watt. Essa lâmpada colocada dentro da luminária, ela perde o lúmen por watt. Essa lâmpada, no final da vida mediana, que não é vida útil, vida mediana é quando queima 50% das lâmpadas, ela vai queimar em 28 ou 32 mil horas, vai queimar metade das lâmpadas. No final ela chega, além da perda da lâmpada dentro da luminária, ela chega com 30% menos de fluxo e ainda com toda a questão de sujeira e manutenção da luminária. Então, sódio é eficiente em termos de lumens por watt inicial? Sim. Em termos de aplicação, manutenção, ela começa a se tornar ineficiente. Então, o que a gente quer no final é iluminar com mais qualidade, consumindo menos, e além disso, diminuir taxa de falha e índice de manutenção. Manutenção em iluminação pública, se a gente comparar o preço de uma lâmpada, o custo de uma intervenção pode custar 2, 3, 4 vezes mais do que o preço do componente da lâmpada, de trocar aquela lâmpada. Quer dizer, o custo de troca é muito maior do que o custo do equipamento. O que a gente quer é diminuir esse índice de falhas e utilizar o LED, a tecnologia LED, para isso. Sem entrar em questão política, mas o que a gente vê hoje no cenário da iluminação e da energia no Brasil é incerteza em relação ao custo. Se vai continuar subindo, se vai estagnar, se tem possibilidade de baixar. Então, também esse custo em função do acionamento das usinas térmicas. E o que se busca nesse setor, cada vez mais, é a eficiência energética. De que maneira a gente consegue essa eficiência energética? E o que a gente precisa também é programas que incentivem o uso de tecnologias eficientes em iluminação pública. O Reluz hoje não tem recurso para se utilizar no financiamento de LEDs, por exemplo. Os recursos que estão contratados, que estão aprovados e já tinham recursos, continuam sendo aplicados. Projetos novos podem passar tecnicamente, mas não há recurso para financiamento. De que maneira a gente consegue financiar essas trocas? De que maneira a gente consegue projetar com LED e com, eventualmente, outras tecnologias eficientes? O cenário da iluminação pública no Brasil é esse. Muito em função do Reluz, se fez essa migração das lâmpadas incandescentes, mistas e vapor de mercúrio, que eram maioria, e se migrou para a lâmpada a vapor de sódio. Quase 63% no levantamento, que, se não me engano, foi feito em 2008, que a Clara participou desse levantamento. Então, hoje a gente estima que talvez aí 80% já esteja com vapor de sódio, e de quase 15 milhões, aí, talvez a gente esteja aí em 16, 18 milhões de pontos de iluminação pública no Brasil, concentrados principalmente na região sudeste. Aí 19, quase 20% aí na região sul e nas outras regiões do Brasil, o outro percentual. Então, um panorama geral da iluminação. Então, o que chama a atenção aqui é a oportunidade que, mesmo nesses pontos que a lâmpada seria considerada eficiente de vapor de sódio, grande parte desse percentual ainda está em luminárias abertas e luminárias que não atendem normas técnicas. Então, existe uma oportunidade grande de fazer essa substituição também das lâmpadas de sódio por outras tecnologias.
Então, predominância de lâmpadas a vapor de sódio, essas luminárias ineficientes, obsoletas. Então, aqui alguns exemplos do que não se deve utilizar. Infelizmente, eu tive na FEIE 2, 3 semanas atrás e vi catálogos de fornecedores que ainda estão fabricando e oferecendo esse tipo de luminária. Isso não deveria estar sendo permitido a fabricação. Se implantarem um regulamento, se em Metro, implantar o regulamento de lâmpadas, de luminárias de LED, luminárias para tecnologias convencionais e tornar isso compulsório, aí sim o Inmetro vai poder fiscalizar e não vai se poder nem mais fabricar. O Inmetro vai ter o poder de fechar a fábrica, que fabricar esse tipo de equipamento que gera prejuízo para as prefeituras. Então, isso é que deve acontecer rapidamente, a gente pressionar, fazer todo o esforço e contribuir com o Inmetro para publicar um regulamento, tanto para luminárias de sódio quanto para luminárias de LED, que proíba a fabricação de produtos em desacordo com esse regulamento, que torne uma certificação compulsória. Isso que a gente precisa, a necessidade, além do financiamento, de programas que disciplinem e que regulamentem a fabricação e o uso desse tipo de equipamento. Tendência de aplicação de equipamentos LED em larga escala e de que maneira aplicar essa tecnologia de forma consciente, de forma rentável para o município, e utilização de PPP como alternativa para a gestão de iluminação pública também é outra tendência. É aplicável para todos os municípios? Não. Não é a solução, ainda mais para quem estava recebendo aí os ativos de iluminação, lançar uma PPP. Muitas prefeituras acabaram tendo essa ideia de, no ano passado, tentar levantar uma PPP para já assumir os ativos com uma PPP, e muitas não tiveram sucesso nisso. Mas a aplicação, a utilização da PPP pode ser uma bela alternativa para muitos municípios. Um pouco aí, antes de falar da tecnologia, da aplicação, então, da NBR 5101, essa norma foi revisada em 2012, a última versão é de 1992, e se mudou desde o conceito onde se incluiu a questão do tráfego de pedestre e veículo, e não de veículos e pedestres. O pedestre é o elo mais fraco dessa relação, e de que maneira iluminar a via com uma classificação adequada, considerando o volume de tráfego motorizado e o tráfego de pedestres. Então, aqui alguns exemplos de configuração de via e de como projetar corretamente a iluminação pública, seja com tecnologia convencional ou com tecnologia LED. A norma de projeto não diz que tem que ser com algum tipo de tecnologia e não restringe o uso de novas tecnologias. Aliás, qualquer tipo de norma, ela deve ser criada de forma que, com a evolução da tecnologia, ela pode ter que se adequar, mas ela tem que prever a utilização de diversas tecnologias. A NBR 5101, outro ponto importante e interessante da 5101, é que ela leva em conta um critério chamado de luminância. A gente está acostumado com a iluminância, que é o lux. A luminância é o que a gente enxerga, é a luz que reflete no piso, que reflete na parede e chega no nosso olho. Ninguém enxerga lux. A gente enxerga luminância, que é candela por metro quadrado. Vocês só conseguem ler o que está escrito aqui na tela, porque a letra tem um fundo da cor preta, ela tem uma baixa luminância e o fundo tem uma alta luminância. A gente enxerga contraste de luminância. Quem for projetar iluminação pública, quem for de prefeitura e contratar um projeto de iluminação pública, e as empresas que estão aqui hoje também já projetam de acordo com a 5101, a prefeitura tem que exigir esse projeto de acordo com a NBR 5101/2012 e considerar o critério da luminância. O que está acontecendo é que a gente está aí do convencional ao LED, como é esse caminho. Talvez 8 anos atrás, as prefeituras diziam: mas eu só tenho recurso para colocar luminárias desse tipo, luminárias abertas, e se eu comprar esse tipo de luminária, essa luminária vai custar 5, 10 vezes mais do que essa. A gente vivia esse drama de tentar convencer ou de mostrar que isso aqui está errado, para a prefeitura especificar e comprar luminárias convencionais que atendam a norma. E a gente está vivendo agora uma outra transição, que é, às vezes, daqui para cá, ou direto daqui para cá, de utilizar luminárias LED de acordo com normas, de acordo com a NBR 15129. De novo, o Dr. Alfredo falou, não existe desculpa dizendo que LED não existe norma e não existe regulamentação no Brasil. Não existe um regulamento do Inmetro que deve sair nos próximos meses, mas existe norma e as normas devem ser observadas. Existem normas internacionais, inclusive de desempenho, além dessa norma, uma norma de desempenho, e a IEC 62722-2-1,
que a gente traduziu e está em consulta pública para a BNT, para criar uma norma nacional de desempenho para luminárias públicas. Então, existem normas nacionais e internacionais, e a norma de desempenho deve estar sendo publicada nos próximos meses. De que maneira fazer essa transição do convencional ineficiente em desacordo com normas, que causa prejuízo para a cidade, que causa uma troca de lâmpadas muito mais frequente, porque essa luminária não distribui luz, essa luminária simplesmente protege minimamente a lâmpada, mas bate chuva, queima a lâmpada, bate um vento, levanta a luminária. De que maneira fazer essa transição para a luminária convencional ou fazer a transição mais interessante, que seria direto aqui para o LED, e de acordo com normas. Então, de que maneira pular disso aqui para cá? E de que maneira não cometer alguns erros que algumas prefeituras estão cometendo, de não especificar ou especificar de uma maneira incorreta, ou ainda aceitar produtos de LED, adaptações e produtos de baixa qualidade. Como é que a gente passa do convencional para o LED? O que é a tendência e o desafio, então, na iluminação pública, utilizando os LEDs? Luminárias de acordo com norma e alguns aspectos aí de atendimento de segurança, de ajustar os níveis de iluminação para situações críticas e níveis de luz com base em presença de pessoas. Saber em que momento eu tenho que iluminar e de que maneira eu posso iluminar. Com vapor de sódio, dificilmente eu consigo uma dimerização que não afete a vida. E não faz muito sentido dimerizar, reduzir fluxo de lâmpada a vapor de sódio, sendo que a lâmpada tem uma vida mediana muito inferior ao uso de LED. De que maneira a gente consegue melhor segurança já dimerizando ou ajustando os níveis desde o início da vida. Uma lâmpada e o LED também, ele tem uma depreciação em torno de 30% até o final da vida. A diferença é que a vida da lâmpada de sódio é uma vida mediana, que queima metade nesse tempo, e o LED utiliza o conceito da vida útil, em torno de 50, 60 até 80 mil horas, até o final da vida. Por que eu vou projetar uma via que precisa 20 lux, e eu vou projetar ela com 26, quase 30 lux no início, considerando que ela vai depreciar isso ao longo do tempo? Por que eu já não programo essa luminária e não uso o recurso de telegestão para partir ela com os 70% e toda aquela curva de depreciação é a energia que eu estou economizando? Então, eu consigo estabelecer o nível que eu preciso do início até o final da vida. Essa é uma grande oportunidade da aplicação dos sistemas de telegestão, de conectividade, configurações de nível e ajuste de acordo com a necessidade. Para quê? A gente tem que manter a segurança ao longo da vida e não na hora que a gente liga, que a gente faz o projeto. A gente não projeta para o primeiro mês de instalação, a gente projeta lá para o final da vida. Então, com isso, a gente consegue utilizar o sistema de telegestão e manter esse nível constante ao longo da vida, considerando que ela vai ter uma depreciação e que eu vou compensar esse nível à medida que ela for depreciando. Eu consigo melhorar o índice de confiabilidade. Quem trabalha com manutenção de iluminação sabe o que eu estou falando. De condição hostil ao ar livre. De ter uma gestão térmica. E esse é um grande ponto de utilização correta da tecnologia. A luminária tem que ser projetada para dissipar calor. O LED, se alguém disse para vocês que LED não gera calor, mentiu. LED gera calor e gera muito calor. A diferença é que a luz do LED não tem componentes de infravermelho e de ultravioleta. O calor do LED vai para trás e de alguma maneira ele tem que ser dissipado. De que maneira vai ser dissipado? Normalmente com aletas e com alumínio para conseguir dissipar esse calor do LED. Seja nesse módulo aqui, que vai ter também uma parte de dissipação que está interna, ou nessa luminária, por exemplo, que a parte de dissipação está em aletas. Então, com isso se faz uma gestão térmica e se consegue uma vida útil mais longa com menor taxa de falhas. Exijam dos fornecedores, exijam de fabricantes relatório de gestão térmica. Mapeamento térmico da luminária. Na norma, na NBR 15129, isso está previsto, e na norma geral de luminárias NBR EC 6598-1, que tem em torno de 120 páginas, tem um capítulo específico sobre mapeamento térmico de luminárias, e cada ponto da luminária qual a temperatura máxima que pode chegar. Manutenção. O serviço adequar, ajustar o nível de serviço com a vida útil do sistema, e eu vou falar no final sobre como fazer um diagnóstico luminotécnico, além de estabelecer os níveis a necessidade de investimento e os níveis em cada ponto da cidade, como a gente consegue fazer um diagnóstico até para verificar desempenho de manutenção e melhorar índice de manutenção. É um sistema que a gente está trazendo para o Brasil, que a gente consegue fazer uma auditoria luminotécnica no município para saber se os níveis estão adequados e onde tem oportunidade de melhorar esses níveis, aonde devem ser feitos os investimentos em iluminação.
Vou voltar, já foi mostrada essa foto, mas eu acho que vale a pena repetir, trazer mais alguns aspectos, né, de se realmente a gente quer, o que a gente quer da tecnologia LED, se é realmente isso que a gente quer da tecnologia, adaptações. A gente não pode mais permitir esse tipo de adaptação de luminária, esse tipo de sistema que não leve em conta a norma técnica. Esse tipo de luminária, aprofundando um pouco mais na parte técnica, aí, esse tipo de luminária ele não atende hoje a NBR 15129 se fosse utilizado com uma lâmpada aqui dentro. Com LED, eu gostaria de ver se existe algum tipo de relatório de ensaio de terceira parte comprovando que esse tipo de luminária atende norma. Eu já digo visualmente que não atende, porque não tem placa de identificação, não tem espaço para uma identificação, dificilmente tem um condutor de aterramento aqui também que deveria ter, e esse tipo de solução com chapa estampada dobrada, eu já passei o dedo, já me cortei algumas vezes com esse tipo de luminária. E o que a norma diz? Que a luminária não pode ter aresta e rebarba cortante. Então, visualmente, eu já digo que essa luminária não atende norma. Se alguém me provar um dia, trouxer um relatório de laboratório acreditado que essa luminária atende norma, ok. E a questão do espaçamento e do projeto luminotécnico. Dificilmente, com essa potência, se consegue atender nível de calçada, nível de via, com esse volume de tráfego, e nível de calçada, com esse espaçamento que está aqui. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer demonstrar, divulgar, colocar em site como realização, esse tipo de... Sem falar que não vou entrar nem no aspecto de segurança que já foi falado. Então, esse tipo de adaptação, sem falar outras questões técnicas aqui desse tipo de equipamento. Além da manutenção, como se faz manutenção nesse tipo de LED? Onde está o driver aqui dentro para fazer a manutenção? Qual a vida do driver, como foi falado? Outro tipo de adaptação, que não deve ser feito nunca. Eu já coloquei, só para não ter dúvida, às vezes o pessoal depois olha, eu já coloquei o X bem grande, depois quem ficar com a apresentação. O que não fazer? Luminária de 30, 40, 50 anos de iluminação convencional, adaptada com uma placa e um módulo de LED. Essa luminária deveria ser descartada e o alumínio ser reaproveitado, ter um descarte correto, mas nunca ser reaproveitada dessa forma. O diretor, o responsável pelo departamento de iluminação, o secretário de obras, o prefeito, seja quem for, que assinar a compra, a instalação desse tipo de equipamento recondicionado, reaproveitado, se o amigo lá do Dr. Alfredo Pelicano pousar em cima da luminária e ela desabar por já não ter mais resistência mecânica e não ser adequada, ou por vibração, ela quebrar, quem vai ser o responsável por fazer esse tipo de adaptação? Fora toda a questão de dissipação dos LEDs e da distribuição fotométrica, que esse tipo de solução não é adequada. Outra coisa que não se quer é a adaptação de lâmpada dentro de luminária. Não caiam nessa tentação. Adaptar lâmpadas em luminárias depreciadas, que também já não atendem segurança e não tem nenhum tipo de sistema de aterramento aqui nessa lâmpada, e além da fotometria não ser adequada para a iluminação pública. Então, o que deve ser evitado em relação à tecnologia, esse tipo de adaptações. E de que maneira a gente consegue aplicar, e muitas vezes sai mais barato. Eu não gosto de falar de preço de luminária LED, se depois alguém perguntar, eu posso citar referências de faixa de preço, mas eu garanto que esse tipo de luminária, concebida e testada em laboratório internacional de terceira parte, que atende todas as normas técnicas, custa mais barato do que aquela primeira luminária que eu comprei, que eu mostrei lá, que foi comprada pela prefeitura. Então, esse tipo de solução não necessariamente é mais caro do que não atende norma. Aquelas luminárias com vidro borosilicato, que eu mostrei que já não são mais adequadas, se alguém fosse fabricar e comprar essa luminária, além do vidro não oferecer segurança e estar em desacordo com norma, ela sai mais caro do que uma luminária de LED. Então, às vezes a gente fica pensando, mas o LED é ainda mais caro. Se comparado a uma luminária convencional, que atenda todas as normas, que tem aí uma faixa de preço, e comparar com essa luminária, esse tipo de luminária não está nem o dobro da luminária convencional. Talvez algumas potências mais elevadas fiquem o dobro, talvez um pouco mais, mas já caiu muito de preço. Então, luminárias aí adequadas para substituir lâmpada de 70 watts, de 100 watts. Eu não gosto muito de falar em uma tabela, uma receita de bolo para substituição, porque cada projeto, cada local deveria ser visto a fotometria da luminária, o arquivo IES e ela ser projetada, justamente para saber o que a prefeitura vai comprar. Se ela definir que vai comprar a luminária numa faixa entre 50 e 60 watts, aonde ela vai aplicar e por que ela está comprando dessa forma. E aí definir a vida útil, o grau de proteção, temperatura de cor, tomada para relé fotoelétrico, ou pode vir com tomada ou sem, e o importante,
supressor de surto. Eu sei de casos no Brasil inteiro que o pessoal, eu utilizei, comprei 150 luminárias de LED e metade queimou nos 3 primeiros meses. Por quê? Falta do supressor de surto. O que é o supressor de surto? DPS, ou tem outros nomes. É um elemento que vai dentro da luminária que serve para proteger, principalmente a entrada da luminária, o driver, e depois pode ter um outro supressor de surto, que essa luminária tem também, que protege também a placa de LEDs, mas para proteger de qualquer evento, qualquer descarga elétrica, qualquer surto na rede. Isso vai garantir que, muitas vezes, dê um surto na rede e o supressor de surto ou vai drenar ou vai absorver essa energia e a vida segue, a luminária segue funcionando. Então, especificar bem esse supressor de surto e cobrar que a luminária venha com supressor de surto, a luminária de LED, é a garantia que ela vai durar a vida útil que o fabricante está prometendo. Então, esse é um ponto que sempre deve ser observado. Se não utilizar esse supressor de surto, isso é diferença de valor para ganhar uma licitação. Não é barato um supressor de surto. Então, luminária que não tiver supressor de surto, certamente vai ter uma taxa de falhas alta. Hoje, por norma internacional, o fabricante pode declarar o L, que é a depreciação. Por exemplo, a L70 significa que a luminária vai manter 70% do fluxo até o final da vida. Então, se o fabricante declarar vida útil 80 mil horas com L70, significa que no final das 80 mil horas, por estimativa, por LM80 TM21, ela vai chegar nessa vida útil com 30% do fluxo. E o B, que muito pouco fabricante declara o B, mas eu já vi um fabricante declarar em site nacional B50. Ele não colocou isso à toa, ele colocou B50 porque ele sabe que a luminária vai falhar 50%. Agora, uma luminária B10, que significa que ela vai ter 10% de falha até o final da vida, vai ser mais cara que uma luminária com B50. Então, também é importante conhecer o que está nas normas, o que está nos regulamentos, nas recomendações internacionais, em termos de estimativa de taxa de falha dessa luminária. É muito menor do que taxa de falha de lâmpada. O conceito é diferente. Aqui a gente está falando de vida mediana. 10% de taxa de falha com depreciação do fluxo de 30%. O que a gente está falando em lâmpada é, em 24, em 32 mil horas da lâmpada, metade das lâmpadas vão falhar, em condições de laboratório. E outro tipo de luminária, também com um tipo de especificação alta, com grau de proteção, IP66, reprodução de cores de 75, IK08, e aqui, vida útil, 60 mil horas, L70, média de temperatura de 35 graus. Os ensaios são realizados em temperaturas superiores a essa. Isso é uma média térmica ambiente. Então, um exemplo aí, hoje, essas luminárias estão aí na faixa de 96 lumens por watt, e a gente até tem uma posição que, se sair um regulamento do Inmetro, que deve entrar em vigor daqui a um ano, essa faixa já poderia subir para 100 até 110 lumens por watt. Isso é a eficácia da luminária, a quantidade de lumens que sai da luminária, não é da fonte de luz LED. Isso tem que observar muito em catálogo, em declaração de fabricantes. O que interessa é a eficácia, é o lumen por watt do conjunto, e não do componente LED. O que interessa não é a vida do componente LED. O que interessa é a vida do conjunto. É que tem um driver aqui dentro que dure 50 mil horas. É conhecer de que maneira vai ser feita a manutenção dessas placas. Eu não consegui colocar aqui, mas eu tenho vídeos da fábrica, onde se demonstra como se retira essa placa, se coloca, substitui uma placa nova, que é o que se espera que aconteça em 60 mil horas. Então, essa luminária não precisa ser descartada em 60 mil horas. Ela pode ser trocada, aberto o vidro, ser substituído a placa, o driver, e ela segue funcionando. Ou, talvez, num tempo que em 40 mil horas já se tem uma evolução dessa tecnologia que justifique substituir somente a placa que custa X, que não custa o valor total da luminária. É importante conhecer essa forma de manutenção, quem trabalha com isso, quem depois quiser, a gente estava comentando no início do evento, também quem quiser depois mais detalhes sobre maneiras de manutenção, forma de manutenção, até um treinamento específico sobre manutenção, a gente pode também aprofundar sobre isso. Para encaminhar para o final aqui alguns cases do que já foi realizado, e eu trago justamente alguns cases aqui, isso aqui é uma PPP no Rio, uma PPP, claro que não de iluminação, mas uma concessão de uma área no Rio, do Porto Maravilha, onde o que é interessante é que a concessionária optou por utilizar a tecnologia LED, não em função de que é moda utilizar o LED, mas em função que ao longo do tempo de concessão é mais interessante utilizar essa tecnologia com um sistema de monitoramento para remunerar e obter ganhos para a concessão. Um dos pontos onde tem mais sido utilizada a tecnologia LED é a concessão de rodovias.
Então, na questão de rodovias é o mesmo caso. O que interessa para a concessionária? Que a concessionária de rodovias reduz o custo de manutenção, que é alto numa rodovia, e que ao longo do tempo se consiga também, a economia de energia também justifique e se pague em poucos anos e se reverta em benefício para a concessão. Então, um exemplo de concessão do Porto Maravilha, onde foram utilizadas luminárias de LED em um sistema de telegerenciamento desses pontos. Outros exemplos, não só de iluminação funcional, mas onde a tecnologia também é muito bem aplicada e justifica muito a questão de fachadas, prédios e monumentos. Então, no caso de uma ponte, como se consegue utilização de cores e utilização de LEDs para iluminar os elementos da ponte. No caso aqui da ponte de Manaus, recentemente uma ponte em Teresina também foi feita assim, outras pontes aí pelo Brasil, onde se utiliza tecnologia LED. Não só na via, mas nos elementos e a questão também de mudança de cores, de comunicação visual, aí de eventos, talvez o quanto custaria contratar anualmente aí o Outubro Rosa. Então, a questão de o Novembro Azul e outros eventos que se consegue. Aí a gente tem outros exemplos de iluminação nesse mesmo formato com mudança de cores. Outro, Catedral do Rio, também com esses projetores RGB com possibilidade de mudança de cores, utilizando LED. Parque do Ibirapuera em São Paulo, outro case também, a gente está fazendo quase pouco mais de 3 anos que foi feita toda a substituição por LEDs dentro do parque. Isso é interessante ver até a questão da ocupação desses espaços, quando tinha outras tecnologias e quando substituiu por luz branca. Um caso recente, a Avenida Paralela, em Salvador. Se não me engano, esse foi um caso que foi utilizado verba da ANEEL, que uma parte foi custeada pela Coelba e outra parte pela Prefeitura, onde também se substituiu lâmpada de sódio por LED. Talvez aqui na projeção não dá para ver muito claro, mas a diferença até aqui dá para ver da grama, né? Da cor da grama, com o vapor de sódio do amarelo, para como já começa a reproduzir mais as cores. E só levar em conta que na foto desse ângulo, onde tem vapor de sódio ainda aqui, os faróis dos carros parecem um pouco mais iluminados pelo farol do carro, que aqui está no sentido contrário. Então, aqui, aplicação de tecnologia LED. Um caso aí de grande quantidade de aplicação, Buenos Aires, redução de 50% no consumo de energia e substituição de 91 mil luminárias. Hoje, em 4 anos, hoje, se não me engano, está em torno de 50 mil luminárias e todas as luminárias com um sistema de telegestão, de gerenciamento remoto da iluminação. Então, um case bastante significativo, próximo a gente aqui, que a gente vai trazer mais informações depois, vídeos. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse case, já tem alguns vídeos aí sobre a primeira parte do projeto e como está transformando a iluminação da cidade. Outros casos no mundo, aí, então, principalmente do que a gente chama aí de embelezamento urbano e de valorização de monumentos, que é muito interessante isso, trazer a questão da economia de energia e pegar pontos até de fachadas de prédios municipais, onde são iluminados com tecnologia convencional, e aqui a gente consegue, além de um projeto de destaque, a gente consegue também uma economia muito grande de energia. Jardim Botânico em Curitiba, Catedral de Fortaleza e vários exemplos aí pelo Brasil desse tipo de iluminação de destaque. O que é a tendência aí na iluminação pública? A gente passado da transição do modelo analógico para o digital, da convencional para o LED, os novos modelos de gestão de iluminação pública entrando aí a parte da PPP, das concessões e a rede inteligente de iluminação. É trazer a inteligência, transformar talvez daqui a pouco o ponto de iluminação em um ponto de comunicação, de internet, de monitoramento de veículos, como tem cidades em São Paulo, como a própria cidade de São Paulo está admitindo o uso desse tipo de tecnologia para isso também, de monitoramento de frota e aí outros serviços acessórios que se consegue. De que maneira? Medição, controle e monitoramento de cada luminária. Um exemplo do que pode ser feito é a utilização de luminárias com uma antena, onde uma luminária se comunica com a outra, com um controlador de segmento e joga isso para a internet, para a nuvem. Isso vai ser visualizado em um computador. O sistema de telegerenciamento, o conceito de Smart City, de trazer essa inteligência para a iluminação pública. Para a gente saber se uma luminária falhou, para saber de que maneira ela está consumindo energia. Inclusive, isso é possível, isso ser considerado
esse tipo de tecnologia para fins de faturamento, desde que previamente acordado e desenvolvido o projeto junto com a concessionária. Isso a Resolução 414 permite. E uma outra inovação é o que eu falei da questão do diagnóstico luminotécnico e da parte de auxílio à gestão de iluminação pública para melhorar a eficiência, velocidade, precisão e foco no cidadão. De que maneira? Levantando os níveis de iluminação, georreferenciando os pontos para cidades que ainda não têm os pontos georreferenciados e verificando quais os níveis de iluminação em cada ponto da cidade. O pessoal costuma dizer que isso aqui é o Google Street View, Google Street View da iluminação. Que ao invés de ficar tirando as fotos, ele pode também tirar fotos, mas vai levantando os níveis de iluminação. Eu já rodei com esse sistema, a gente está em fase de pilotos ainda, de teste desse sistema. Isso aqui, obviamente, é um protótipo do equipamento todo para ser instalado no carro. E, levantando esses dados, a gente tem em cada rua um nível médio de iluminação e ponto a ponto quanto tem de iluminação em cada via. A gente exporta isso para um sistema onde a gente vai poder planejar, visualizar esses dados, visualizar os ativos, o que a gente chama de luxometria, que são os níveis de lux da cidade, e desenvolver uma solução para cada tipo de via para um projeto mais eficiente. Quebrar um pouco aquela ideia de que se eu tenho lâmpada de 250, eu tenho que substituir por LED de tanto. É avaliar a necessidade individual de cada via de uma forma rápida e mais eficiente. É conseguir esses relatórios de auditoria, fazer essas propostas de modificações e novos serviços. Por exemplo, isso pode ser uma maneira de fiscalizar um contrato de manutenção, de rapidamente passar por vários pontos e saber se tem pontos apagados ou não. Uma evolução desse sistema é, de acordo com o nível, saber inclusive se tem, onde não tem um sistema de telegestão, saber se o ponto está apagado ou não, se tem uma árvore obstruindo a iluminação. Então, de que maneira a população está percebendo a iluminação da cidade. Então, com isso a gente consegue, com esse tipo de tecnologia aplicada na iluminação pública. Um pouco aí de que maneira é feito isso, através de tablet, através de computadores. Aqui um pouco da cara do sistema, de como georreferenciar os pontos e de que maneira se levanta os dados luminotécnicos. Então, aqui estão todos os detalhes do ponto e depois verificados os níveis de iluminação. Esse sistema foi desenvolvido por 2 brasileiros e uma equipe da Philips Research, que fica nos Estados Unidos e está sendo aplicado em todo o mundo, sendo que um dos países que está mais desenvolvido a utilização desse sistema está sendo no Brasil. Eu estou à disposição para o debate, vou ficar hoje até o final da tarde, quem quiser conversar mais sobre algum assunto. Então, aí meus contatos e muito obrigado. Eu sou fornecedor de alguns materiais nessa linha de pública, né? E esse detalhe da falta de critérios na aplicação de materiais, né, pelas prefeituras, até buscar uma solução ou a gente vê uma falta de equalização na escolha de materiais, né? Teve uma situação bem rapidinha, o que eu percebi, um fornecimento de postes, por exemplo. Fui numa prefeitura, né? E o cara falou, preciso trocar os postes daquela rodovia. Aí eu fui lá olhar, postes podres e tal. E a cada 4 anos eles estão fazendo esse tipo de troca. Aí eu questionei o pessoal da prefeitura e falei, o que eu estou percebendo, esse mesmo fornecedor forneceu há 4 anos, e ele vai fornecer daqui a 4 de novo, e daqui a 4 de novo, e daqui a 4 de novo. É um comentário só para deixar registrado aí essa preocupação do não critério de escolha do tipo de material, tanto no material de LED, a iluminação, quanto a parte de postes do qual eu trabalho aí, ok? Vou fazer só um comentário com relação à questão dos postes. Eu costumo dizer o seguinte, que o poder público compra aquilo que ele especifica. Infelizmente, que na busca pelo menor preço, quando não há qualidade exigida, por exemplo, a vida útil do próprio poste, o que está sendo exigido, quais os tipos de ensaios exigidos com relação à durabilidade dele. Então, são situações que, depois que se adquiriu, eu estou te falando,
porque tem 4 cidades em São Paulo que compraram um conjunto de luminária LED com painel de energia com fotovoltaico. Infelizmente, essas cidades estão apagadas e agora começou a discussão. Porque aí vem a pior discussão, mas o edital não pediu isso. Sabe? Então, a pior forma, a orientação que nós demos para o prefeito foi o seguinte: notifica, suspende a empresa, entendeu? E aplica a sanção do artigo 87, que é a proibição de licitar no prazo de 2 anos, que agora já tem súmula no TCU, que essa suspensão é nível Brasil, não é mais local. Então, infelizmente, o poder público vai comprar aquilo que ele especificar. Ah, mas eu comprei uma luminária que custava R$ 1.800, eu comprei por 300. E ela funciona? Não. Isso para qualquer tipo de material. Então, é sempre bom. Por isso que a gente fala de projeto básico. Eu acho que o projeto luminotécnico, para a questão tanto de luminárias com lâmpadas de descarga, ideias convencionais, quanto para LED, ele vem ajudar, porque ele vai aperfeiçoar o tipo de especificação que você vai colocar. E até protege o poder público num eventual questionamento no inquérito civil que vier, por exemplo, a ser questionado, como é que chegou nessa especificação? Não cola para o Ministério Público a ideia de dizer que você buscou várias pesquisas no Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim, é só para registrar essa consideração. Só complementando essa questão de acesso à informação, hoje qualquer um pode entrar no site do COBEI, pedir para se cadastrar nas comissões de criação e revisão de norma. Tem 4 comissões ativas, eu coordenei algumas comissões, coordeno algumas comissões hoje. Desde 2008 a gente reativou essas comissões. Hoje de manhã está tendo uma reunião da Comissão de Lâmpadas em São Paulo, que discute fonte de luz LED, e tem a comissão de reatores, eu coordeno a comissão de luminárias, e tem a comissão de aplicações fotométricas. Quem quiser me manda um e-mail para o COBEI, pede para se registrar nessas comissões, vocês vão participar da criação da norma. Vocês vão receber o texto da norma antes dele ser publicado. Vocês podem hoje entrar no site Consulta Nacional ABNT e ter acesso a todos os textos que estão sendo discutidos, não só de iluminação pública, tudo que está em relação à normatização no Brasil. Então, se vocês tiverem conhecimento das normas técnicas, de todos esses textos, vão ter como aí fazer uma especificação do equipamento corretamente. A dúvida é mais a opinião do Dr. Alfredo e o que ele tem visto no Brasil, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva de, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás, os serviços de manutenção, os serviços que eram contratados em iluminação pública era manutenção, era uma troca de lâmpadas, né? E depois isso foi evoluindo mais recentemente, coisa de uns 15 anos para cá, para gerenciamento, né, onde você tem ou gestão integrada, chame como chamar, mas é uma visão muito mais ampla, que envolve projetos, envolve estudos, envolve novas tecnologias, assim por diante, né. Pregão é uma coisa que está vedada, a impressão que é proibido, né, você ter pregão, pelo menos em São Paulo, acho que não é permitido ter pregão para esse tipo de serviço especializado, porque o pregão é para coisas comuns. Né? E a gente vê também muita licitação por aí no Brasil com técnica e preço, onde você consegue ter um panorama melhor e demonstrar um conhecimento melhor. Em Santa Catarina se observa mais menor preço, né? O que, às vezes, os resultados talvez não sejam tão bons assim. Qual é a sua opinião a esse respeito? É bem pontuado, é Carlos, né? Carlos, isso. Carlos, é bem oportuna a sua pergunta, porque, assim, embora a questão de técnica e preço, eu também sou bem favorável por técnica e preço, mas, uma vez aberto a licitação pelo menor preço, eu, em 20 anos atuando na iluminação pública, eu nunca vi questionamento no Ministério Público no sentido de desclassificar o primeiro para pegar a maior proposta. Abriu a proposta, infelizmente, vai até o final. A consequência disso, na minha opinião, a questão do pregão para esse tipo de aquisição, contratação de serviço com fornecimento de material, é uma prática vedada porque o próprio CONFEA lançou essa decisão, que foi a solução de consulta, é muito oportuna, a gente vai disponibilizar depois para o Ivan, faz circular, porque ela especifica que o serviço de engenharia para contratação de obras onde se exige ART, registro dos acervos técnicos, não pode ser licitado por meio de pregão, porque não se trata de serviço comum. Curitiba lançou um edital ontem, como pregão. Certamente
vai ser questionado. Aí você, não é serviço comum? Como é que você pode pedir num serviço comum que o camarada vá fazer os projetos, que o camarada vai fazer as instalações, que ele vai fazer toda a compra do material, e aí você, na parte de qualificação técnica, você exige um rol gigantesco de acervo técnico. Então, o serviço não é comum. Então, na questão do pregão, fica resolvido que a melhor modalidade é a concorrência. No que diz respeito ao menor preço, o ideal é que o edital tenha clara as especificações com relação ao tipo de equipamento que vai ser fornecido, com garantia de reposição, principalmente quando se tratar de nova tecnologia, porque a garantia de reposição vai te dar a segurança de que, se o equipamento der problema, você o substitui. E como nós estamos numa evolução tecnológica, e eu entendo que a tendência do mercado é realmente a implantação por tecnologia LED, hoje você adquire uma luminária que amanhã, um ano depois, ela já não está mais sendo fabricada. Então, você tem um outro modelo. É uma outra preocupação, porque é uma questão de padronização numa determinada via. Então, de repente, você comprou uma luminária de alta eficiência, ela, em 1 ano, 2 anos depois, ela deu problema, queimou, o fabricante vai dizer: Carlos, eu vou te substituir, mas eu não tenho mais esse modelo. Então, são preocupações que devem ser inseridas no instrumento convocatório para sentir a qualidade. Por quê? Ganhou. Eu estou vendo uma tendência muito grande, e eu me preocupo com isso, que eu estou acompanhando também as licitações de aquisição de materiais e contratações de gestores para fazer gestão integrada da iluminação. E de 2 meses para cá me saltou aos olhos uma preocupação muito grande. Eu já compartilhei com muitas empresas e vários gestores. A média de desconto está saindo entre 35% a 49% do valor geral, do valor global licitado. Tem algo errado. Então, a minha preocupação, a empresa que ganhou não vai executar. O edital, ninguém quer casar. Mas doutor, aplica a sanção. Você casa pensando em separar? No último evento que eu participei no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a convite da presidente, mas é só aplicar a sanção em empresa. Tudo bem, mas olha o tempo que se leva para fazer um processo licitatório. Olha o de São Paulo. Alguém casa no sentido de separar? Então, quais são as razões para você conseguir um nivelamento com relação a preço? É especificar justamente, é deixar claro que, embora o preço seja, se os equipamentos não atenderem às especificações exigidas comprovadamente, a empresa será desclassificada. Então, por exemplo, de repente solicitar uma amostra depois da parte da habilitação técnica, ou quando o vencimento da proposta, e na análise da prova, não atendeu aos requisitos, a empresa vai ser desclassificada, porque leva tempo. Tem licitações, eu vou dizer aqui, São Paulo, Santos foi suspensa 3 vezes. Mariporã, suspensa 4 vezes. Bertioga, suspensa 3 vezes. Osasco, suspensa 3 vezes. Por quê? Vícios na contratação, aglutinação de exigências no próprio edital, e agora natural. Então, olha quanto tempo. Aí, de repente, você vê uma empresa que ganha com 39% de desconto em relação ao segundo. A preocupação é clara. Você vai olhar a planilha de preço da empresa, foi colocado lá que ele vai comprar uma luminária de 100 watts de lâmpada de descarga por R$ 85,00. Não vai comprar. Mas doutor, o artigo 48 da lei de licitação determina que eu posso inabilitar a empresa por inexequibilidade, mas se você não tiver 3 ou 4 propostas para que você possa fazer a média, se você tiver 2 ou 3 empresas com descontos grandes, é difícil você chegar naquela média ponderada que a norma determina, porque esse exame de execuibilidade é necessário. Agora, eu acho que a garantia da aquisição de uma boa qualidade de produto está realmente no instrumento convocatório, com regras claras de inabilitação, com regras claras de sanção com relação a isso. Até nós podemos utilizar a nova lei de compliance, onde determina, tem questões relacionadas à licitação, sobre protelação de licitação com relação a licitantes. Então, isso também pode ser utilizado no instrumento convocatório, mas é uma grande preocupação. Foram 10 licitações que eu acompanhei nos últimos 60 dias. 35% a 49% de desconto. Isso deixa a gente preocupado. Alguma coisa já real, ou vislumbre, ou tendência, ou sei lá o quê,
Aqui eu já estou viajando, né? Temos as luminárias abertas, chapa dobrada, eu já estou pensando em outra coisa. Um dia a gente tem uma luminária autônoma, LED, para pública, né? Sim. LED, autônoma, painel fotovoltaico, um sisteminha eólico. Com isso a gente se livra da rede de fiação, não precisa pagar nada para a concessionária de energia. Um outro mundo, assim, nada do que a gente conhece parecido com hoje nessa área? Sim. O case que eu cito é o Arco Metropolitano no Rio. 4.500 pontos que foram implantados lá com essa tecnologia. Com uma luminária que foi desenvolvida também, uma solução desenvolvida especificamente para esse projeto, e através de uma empresa que ganhou o contrato para fazer a instalação desses 4.500 pontos para o governo do Rio. Então, é um case que já foi executado. São luminárias na média aí de 120, 130 watts de LED, autônomas com painel fotovoltaico. Tem algumas outras experiências, mas a grande questão é a seguinte, sem entrar no mérito desse projeto, é em relação ao custo de gerar essa energia solar e também o quanto viabiliza em função também de não precisar utilizar uma rede específica para iluminação. Se tivesse que fazer essa rede, o custo certamente seria muito mais alto. Então, de que maneira viabilizar o uso dessa energia? Já se tem uma lei, um decreto aí sobre também compensação tarifária, para não precisar utilizar a bateria e devolver essa energia para a rede e consumir à noite. Então, a questão toda é se isso realmente, de que maneira isso fica economicamente viável. E claro que aí, eu acho que com a baixa de preços do painel e do sistema como um todo, cada vez mais vai se utilizar esse tipo de solução. Para a energia eólica, não sei, não tenho tantos exemplos aí também, e alguma coisa mais comercial de utilização no Brasil, mas também em algumas regiões eu acho que isso seria viável. Bom dia, Luciano. Bom dia, Alfredo, né? Tá, prazer, meu nome é Ricardo. Conheço o Luciano já, acho que 20 anos, né? Entregando aqui a nossa idade. Tá. Bom, eu represento a empresa Metal Sinter, que é um dos apoiadores aqui desse evento, tá? E somos fabricantes de postes para iluminação pública. Na realidade, a gente se depara sempre com a seguinte situação. A gente tenta nivelar um mercado por cima. A gente segue à risca uma norma NBR 14.744, que é da fabricação dos postes. Vamos pensar que a prefeitura faça essa exigência. O meu concorrente diz que atende a norma, mas entrega outro produto. Como é que a sociedade pode se insurgir contra isso? O que ela pode fazer? Ou o que eu, como concorrente prejudicado, posso fazer? A própria lei de licitação determina condições de diligência na apresentação de amostras, onde você pode acompanhar. Você pode fazer uma petição requerendo o acesso à amostra depositada e acesso à documentação. Porque o que acontece, eu já peguei também, em licitações em que a gente conseguiu inabilitar empresas que ganharam, apresentando vários documentos. A amostra apresentada é diferente daquela ensaiada. E outra, não é pelo fato que se apresentou ensaios de laboratórios acreditados pelo Inmetro, ensaios oficiais, que isso é uma garantia de qualidade na fabricação do produto. Porque o que eu percebi também nesse mercado, essa mesma dúvida do senhor, é a mesma dos fabricantes também de luminária, porque apresenta-se um ensaio de um equipamento e fornece outro, totalmente diferente. São os olhos atentos da sociedade, principalmente dos concorrentes, que devem questionar o poder público, exibindo, além da amostra, solicitando que você faça o exame documental e comparativo dos equipamentos. Isso é tranquilo. Olha, eu nunca tive problema de solicitar esses documentos e fazer o exame em loco, porque os próprios editais, quando você perceber que saiu o instrumento convocatório, no instrumento convocatório não está prevendo diligência, encaminha um pedido de esclarecimento, solicitando a inclusão no instrumento convocatório de diligências para acompanhamento nas amostras e na entrega documental. Isso traz segurança, inclusive, eu entendo essa prática, porque eu já peguei, acho que umas 10, 15 licitações, em que fabricantes contra fabricantes pedem inabilitação de um ou outro, porque você apresentou ensaios de luminária metálica, e, na verdade, você teria que ter apresentado de sódio.
Aí você vai olhar, ele também, metálica não, sódio, e na verdade você deveria ter apresentado ensaio metálico, mas peraí, você também apresentou de sódio e você está classificado, então tem que anular a licitação. Então é o exame documental que vai te permitir isso. Então, quando publicar o edital, você primeiro tem que analisar os seus temores. O que te preocupa? O concorrente entregar um produto que não é aquele. Não está a diligência? Solicite o pedido de esclarecimento e solicite a inclusão, e a lei de acesso à informação, está lá no artigo 7º, determina que você tem que ter acesso imediato aos autos. Uma outra preocupação, acompanhando até a dúvida do Carlos, como é que se chega ao preço médio do produto para que você forme a licitação? É obrigatório os 3 orçamentos, ou um estudo. Essa licitação de instância, por exemplo, a luminária de 160 watts, ao custo de 3.800. E eu sei que essa luminária está sendo vendida no estado de São Paulo por 1.400. Então, com base nessa informação, você faça os pedidos. O poder público, eu vejo, pelo menos comigo, a gente vem fazendo seminários no Brasil inteiro, participando de vários congressos, a gente encaminha pedidos de esclarecimento ao invés de impugnação, porque o pedido de esclarecimento é muito mais uma contribuição para tentar melhor. Eu acredito que o gestor público não vai se negar a esclarecer ou incluir algo que vai dar qualidade. Essa é a minha visão e a experiência. Só queria complementar, e o Ricardo se lembra dessa época que a gente comentava muito lá na prefeitura, desde difundir esse conhecimento para as prefeituras dos estados todos, de capacitar as prefeituras para conhecer e saber cobrar isso, que eu acho que a cobrança também, se não tem cobrança, do outro lado, dificilmente a concorrência vai ser leal, de conhecer, de comprar um medidor de espessura de galvanização, de saber, de comprar equipamentos básicos para fazer até uma inspeção de recebimento dentro da prefeitura, de chamar laboratórios de terceira parte, e também uma coisa que eu acredito que funciona muito, talvez o Wilton possa falar também depois, sobre a questão de programas como tem o Qualifil, que aí talvez criar um Qualilum, ou alguma coisa do tipo. Talvez entre associações e entre mercados, a gente coletar equipamentos em campo, coletar lâmpadas, coletar luminárias e jogar isso a público, para medir como está a qualidade dos equipamentos de iluminação, independente de ter certificação ou não. E de fazer os fabricantes também entre si alguns programas de avaliação de conformidade, não só para apontar isso também, mas como uma maneira de identificar que existe uma cobrança de mercado quanto a isso. Senão, fica aquela coisa que ninguém sabe muito bem o que está comprando, o que está entregando, e não se tem o controle de qualidade do equipamento. Bom, o questionamento é o Luciano. Muito se fala, né, da adequação à norma dos equipamentos de iluminação, eficiência energética e tal. Mas a pergunta é se as empresas, os fabricantes das tecnologias estão, de alguma forma, se preparando para a logística reversa, para apoiar os municípios na corresponsabilidade do recolhimento desses equipamentos obsoletos. Sim, eu não sou a pessoa indicada para falar especificamente de logística reversa. Tem pessoas na empresa e tem pessoas na Abilux e nas associações tratando diretamente disso, mas está sendo implementado e foi assinado recentemente, questão de 2 semanas, um acordo setorial para implantar essa logística, a criação de consórcios e dos pontos de coleta para a logística reversa. Isso sim. Agora, isso tem várias situações e o que tem que deixar bem claro é o que abrange, por exemplo, a coleta de lâmpadas, aonde vão ser os pontos de coleta, de que forma isso vai ser feito e com o correto descarte que tem que também partir já da prefeitura de estabelecer em contrato de que maneira essas lâmpadas vão ser descartadas. E vou dar o exemplo da época aqui de Porto Alegre, de como sempre foi feito de fazer uma licitação para coleta e descarte, inclusive com um certificado de descontaminação dessas lâmpadas. Então, além da implantação da política de logística reversa, a questão da preocupação partir do comprador mesmo de utilizar isso, se for o caso, dependendo do tipo de consumidor, ou de estabelecer uma outra prática para poder descartar corretamente essas lâmpadas. E esse é um ponto bem interessante também, justamente pela questão do LED, né? Porque muitas vezes não se leva em conta todo esse passivo que está se gerando com as lâmpadas convencionais. A lâmpada de sódio tem mercúrio, não se enganem. Por ser lâmpada de sódio, também tem metais pesados. A lâmpada metálica também tem mercúrio. Às vezes a lâmpada de sódio de alta potência pode ter mais mercúrio que uma lâmpada de vapor de mercúrio. Então, isso deve ser considerado sempre. Eu gostaria de fazer 2 considerações ao Dr. Alfredo e ao engenheiro Luciano. Os nossos municípios em Santa Catarina, acredito que 60%, 70% são de médio e pequeno porte. Então, baseado nesse aspecto, ontem nós já tivemos uma discussão bastante grande na área de saneamento,
E os gestores públicos têm uma carência muito grande num suporte técnico. Engenheiros, eletricistas, engenheiros sanitaristas, enfim, um corpo técnico que os auxilie na gestão das suas questões técnicas de seus municípios. Eu pergunto ao doutor Alfredo a seguinte questão. Ontem foi colocado também, e colocado hoje para o senhor com muita propriedade, a responsabilidade jurídica desses gestores e dos seus chefes de departamento, caso aconteça algum acidente com a parte de iluminação, vamos dizer assim. Eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor poderia nos citar cases de sucesso que o senhor conheça de municípios de médio e pequeno porte, no aspecto de especificação, no aspecto de compra, e que não estão passando esses perigos que o senhor colocou para os gestores públicos numa especificação errada, numa compra errada? Eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa nesse sentido. E para o engenheiro Luciano, eu gostaria da seguinte forma: colocou slides muito lindos de capitais. Eu volto a dizer, nós somos municípios pequenos. Então, a sua expertise indica, por exemplo, que numa transição para o LED, que o gestor público faça por módulos, faça em toda a área urbana. O que a história dessa transição tem mostrado para esses gestores com sucesso? Gostaria que os senhores comentassem um pouquinho a respeito disso. Eu tenho 2 municípios que eu tenho orgulho de ler os editais. Não assessoro nenhum deles, tá? É só para... que é o município de Sorocaba, que nós temos o engenheiro Jamilton. Primeiro que o gestor público, ao nomear pessoas para esse cargo de direção, tem que levar em questão a consideração técnica e não política. É o meu modo de pensar. Se você quer qualidade, então não tem amizade do cara que te ajudou na campanha, que o cara que ficou a madrugada inteira trabalhando para conseguir voto. Não. A área técnica tem que ser exercida por pessoas técnicas. Esse é o primeiro ponto, se você quer qualidade. Em Sorocaba, eles adotaram uma situação de aquisição de produtos que eu acho muito legal. A média para pagamento não é por ponto, de 10,50, como na maior parte das cidades. E assim, eu admiro muito a equipe de 3 engenheiros elétricos, eletricistas, com relação a isso, porque eles pagam pela retirada e instalação. Então, a empresa contratada faz a substituição do equipamento, troca a lâmpada e leva até a prefeitura. Eles dão o aviso de recebimento do produto, vai para a área de controladoria, atesta se o equipamento tem o código verificador da cidade e, na medida que ele vai fazendo a substituição, vai pagando. Pode ser mais caro, mas eu diria o seguinte: uma cidade que tem 20 mil pontos, você pagar R$10,50, você acredita, R$10,50 por ponto por mês, os 20 mil pontos queimam no mês? Não. O custo disso pode ser maior, mas você está acompanhando a qualidade dos produtos. Sorocaba é um outro ponto. Com relação à especificação técnica, perfeita, exigência de ensaio, eles pedem tudo dentro da norma, não acima dela. Outro município que eu também admiro muito é o município de Santo André, com relação a editais para materiais. O município de Santo André consegue fazer a gestão de serviço e fazer a gestão de materiais. Sorocaba também consegue fazer. Assim, quando você contrata uma empresa que ela é obrigada a fornecer o serviço e comprar o material, você tem uma atenção redobrada também no serviço e redobrada nos materiais. Mas esses 2 municípios em particular, eles lançam editais. Estou citando os pequenos, porque tem grandes também que nós já conhecemos que fazem um trabalho muito bem. Mas Sorocaba e Santo André são cases, que eu digo, de especificação, que dificilmente eu consigo ver. Até eu brinco com o secretário de obras lá, porque ele fala para mim: doutor, o senhor é meu termômetro, porque quando tem problema você me manda contribuição. Com relação a isso. E aqui a gente costuma, eu citei ele no evento do Valor Econômico no ano passado que eu fiz, e fiz o convite a eles participarem também. Então são 2 municípios que eu admiro com relação ao cuidado. Mas por quê? Porque na área do Departamento de Iluminação Pública você tem um técnico trabalhando, e o camarada sabe de sua responsabilidade.
E essa história de dizer o engenheiro, eu não preciso atender norma porque norma é referência. Se você não quer atender por força do edital e a lei determina, você como engenheiro cadastrado, habilitado no CREA, você tem a sua responsabilidade funcional. Então, são os 2 cases que eu comento. Bom, a questão da tecnologia para cidades de menor porte, o que a gente vem notando é uma tendência realmente de uso, independente do porte da cidade. Eu trouxe alguns exemplos aí que chamam a atenção, de 90 mil pontos, 10 mil pontos, mas a tecnologia ela não se restringe à utilização em grandes cidades. E a questão das cidades com uma menor quantidade de pontos e talvez com uma potência mais baixa, é que até então a gente tinha aí, se conhecia luminárias de LED na faixa aí de, não gosto de falar em valores, mas vamos lá, uma média aí de R$ 1.500 a R$ 2.000 o custo de uma luminária LED. Talvez alguns de vocês tenham referências até maiores do que isso, de luminárias de alta qualidade. E o que acontece para substituir uma lâmpada de 70 watts, que já está subdimensionada, numa luminária aberta, fica difícil justificar um investimento muito maior para isso, para uma cidade de pequeno porte. O que é a tendência agora? Eu mostrei uma luminária, que vocês viram ali, de 25, 30, 55 watts, que ela serve para pequenas aplicações e para onde justamente tinha essa lâmpada, tem ainda essa lâmpada de sódio de 70 watts. E a tendência dessas luminárias é baixar o custo, de novo, sem tentar entrar em muito mérito de valores, mas aí numa faixa, talvez, de 500 a R$ 1.000, tendendo a chegar mais perto de 500. Então, quer dizer, se considerar o preço de uma luminária convencional, a diferença entre uma e outra já caiu muito. Então, e vai chegar naquele ponto que talvez não iguale exatamente o custo inicial, mas que em função da vida útil, em função da diminuição do consumo e da melhor iluminação, se torne mais viável para as cidades pequenas. Realmente existiu essa tendência de aplicar, principalmente onde se tinha lâmpada de 250 e 400 watts, pelo retorno ser mais rápido. E está se chegando agora nesse tipo de luminária aplicável às potências menores. Então, acredito que a gente vai ver aí, ainda esse ano e nos anos seguintes, cada vez mais há licitações e compras desse tipo de equipamento. Em cidades, por exemplo, no caso de São Paulo, que são 600 mil pontos, mas não está se fazendo distinção. Todos os pontos, né, dentro do projeto de parceria público-privada e fazendo a média da cidade também, se justifica e se compensa essas baixas potências que talvez tenham um tempo de retorno um pouco maior. Então, uma alternativa seria fazer um plano integrado, mesclando as luminárias de baixa potência com as luminárias de média potência. Nós agradecemos, então, aos nossos ilustres palestrantes, solicitamos uma salva de palmas a eles.